Quando se trata de escolher um lugar para viver, o custo de vida é um dos fatores mais importantes a considerar. Alguns países oferecem uma alta qualidade de vida por preços significativamente mais baixos do que outros, tornando-se destinos atraentes para aqueles que buscam economizar ou viver de forma mais acessível. Neste vídeo, vamos explorar os países com o custo de vida mais baixo, considerando fatores como alimentação, moradia, transporte e outros serviços essenciais. Esses destinos podem ser ideais tanto para quem planeja morar fora, quanto para quem deseja esticar o orçamento em viagens prolongadas. Bem-vindos ao Homem Sapiens Channel, o lugar onde as pessoas vêm buscar inspiração, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades que realmente fazem a diferença em suas vidas. Em quinto lugar nessa lista temos a Indonésia. As pessoas, o lema nacional da Indonésia, Bhinneka Tunggal Ika, significa unidade na diversidade, e reflete bem a rica variedade cultural do país. Essa diversidade está presente no cotidiano dos indonésios e é o que torna a Indonésia um destino tão fascinante. Lá você encontrará uma vasta gama de expressões culturais, desde artes e culinária tradicional, até cerimônias religiosas e costumes únicos. Essa mistura cultural enriquece qualquer experiência. Além disso, os indonésios são, em geral, pessoas muito simpáticas, simples e acolhedoras, sempre com um sorriso no rosto e uma visão positiva da vida. Preços acessíveis. O custo de vida na Indonésia é consideravelmente baixo, o que proporciona uma vida confortável, especialmente para quem recebe salário de outros países. A gasolina, por exemplo, custa quase metade do preço do Brasil, cerca de 50 centavos de dólar por litro. As refeições em restaurantes são muito mais baratas do que em países vizinhos, como Singapura e Malásia, e ainda mais em comparação com a Europa ou os Estados Unidos. O custo de moradia também é acessível, o que faz da Indonésia um destino atrativo para expatriados. Turismo. Com suas centenas de ilhas, a Indonésia abriga algumas das praias mais bonitas do mundo, além de inúmeros pontos de mergulho. O famoso Bunaken National Park, considerado um dos melhores destinos de mergulho do mundo, é apenas um exemplo. O país também tem cerca de um quarto dos recifes de corais do mundo, tornando um paraíso para mergulhadores. Bali é o principal destino turístico, mas há muito mais para explorar, incluindo vulcões, florestas tropicais, praias paradisíacas e piscinas naturais de águas termais. Clima. Assim como em algumas regiões do Brasil, o clima na Indonésia é tropical, com sol e calor durante o ano todo. O período de chuvas vai de dezembro a março, sendo relativamente curto. Esse clima constante é perfeito para quem deseja estudar ou viver em um país quente, sem ter que enfrentar invernos rigorosos como na Europa ou nos Estados Unidos. A Indonésia é uma excelente escolha para quem gosta de clima quente e quer explorar uma cultura diferente. Gastronomia. A gastronomia da Indonésia é rica e variada. O país oferece uma ampla seleção de frutas exóticas como rambutan, madis, pitaya e salak. Em Jakarta, a capital, você encontrará culinárias regionais como a padang, bem apimentada, a comida balinesa e a manadonese, além de uma grande variedade de sopas e satês, petinhos de carne. Também há uma forte influência da culinária chinesa, especialmente em pratos de frutos do mar, tudo por preços acessíveis. O país também é conhecido por seus cafés como o Robusta e Arábica, produzidos em regiões como Java, Sumatra e Aceh. Um ambiente dinâmico para negócios. O mercado indonésio ainda tem muito espaço para crescimento, o que o torna um ambiente promissor para negócios. Com uma grande população, comportamento de consumo diversificado e abundância de recursos naturais, a Indonésia oferece diversas oportunidades a investidores que desejam explorar novos mercados. Educação. Nos últimos anos, o sistema educacional da Indonésia passou por grandes melhorias. A adoção de modelos educacionais internacionais tornou os estudantes mais competitivos, impulsionando a qualidade do ensino no país. A Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo, com cerca de 90% da população praticando o Islã, o que representa aproximadamente 13% de todos os muçulmanos do planeta. No entanto, a Indonésia é um estado laico, onde a Constituição garante liberdade religiosa. O governo reconhece oficialmente 6 religiões: Islã, Protestantismo, Catolicismo, Hinduísmo, Budismo e Confucionismo. Em quarto lugar da lista, temos o Vietnã. O Vietnã, localizado no Sudeste Asiático, faz fronteira com a China, o Laos e o Camboja.
Com uma população de cerca de 95 milhões de pessoas e uma área de 331 mil quilômetros quadrados, o país se destaca por sua geografia única e diversidade cultural. Sua capital é Hanoi, embora a maior cidade seja Ho Chi Minh, antiga Saigon. O formato alongado do Vietnã, que se estende por mais de 1.600 quilômetros de norte a sul, contribui para a variação climática significativa entre suas regiões. Enquanto o norte experimenta um clima mais frio e úmido, o sul é quente e seco, proporcionando uma experiência diversificada para os moradores e visitantes. História. A história do Vietnã é marcada por lutas pela independência e transformações sociais. O país foi colonizado pela França no século XIX e, após intensas batalhas, conquistou sua independência na primeira metade do século XX. A seguir, enfrentou a Guerra do Vietnã, 1955 até 1975, que envolveu o norte comunista e o sul capitalista, com intervenção dos Estados Unidos. As cicatrizes dessa guerra ainda são visíveis na sociedade, mas também deixaram um legado de resistência e orgulho nacional. Atualmente, o Vietnã é uma nação socialista de partido único que, apesar disso, tem gradualmente aberto sua economia ao comércio global. Cultura. A cultura vietnamita é um mosaico influenciado por diferentes povos e religiões. Embora a maioria da população seja de origem vietnamita, o país abriga minorias étnicas como chineses, khmers e Hmongs. O budismo predomina, mas há também adeptos do cristianismo, islamismo, taoísmo e animismo. A língua oficial é o vietnamita, uma língua tonal que utiliza o alfabeto latino com sinais diacríticos, o que torna seu aprendizado desafiador, porém poético. Vida urbana e gastronomia. A vida urbana no Vietnã é vibrante, cheia de movimento, cores e sons. As cidades são repletas de motocicletas, carros, bicicletas e pedestres, criando um cenário dinâmico e agitado. Mercados, lojas, restaurantes e cafés são abundantes, oferecendo uma rica variedade de experiências para diferentes orçamentos. A culinária vietnamita é diversificada e deliciosa, com pratos emblemáticos como pho, sopa de macarrão com carne, mie, sanduíche de pão francês com carne e vegetais, nem, rolinhos primavera e café sua da, café com leite condensado. A mistura de influências chinesas, francesas e indianas torna a gastronomia local única e acessível. Atrações turísticas. O Vietnã também é repleto de maravilhas naturais e históricas. No norte, a Baía de Ha Long, classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco, encanta com suas mais de 2.000 ilhas de calcário emergindo das águas esmeraldas. A cidade de Sapa, próxima à fronteira com a China, é famosa por suas deslumbrantes paisagens de terraços de arroz e montanhas, oferecendo trilhas e uma imersão cultural com as minorias étnicas locais. O turismo no Vietnã é fascinante, com uma variedade de destinos que refletem sua diversidade climática e geográfica. Entre os meses de outubro e março, o clima mais ameno e seco torna-se ideal para explorar o país. Hanoi, a capital, é uma cidade que mistura tradição e modernidade, com destaque para o Old Quarter, o templo da literatura, e o lago Hoan Kiem. A Baía de Ha Long, com suas ilhas rochosas e cavernas misteriosas, é um destino imperdível para cruzeiros e passeios de caiaque. Ao sul, Ho Chi Minh, antiga Saigon, oferece uma atmosfera cosmopolita, com museus que narram a história do Vietnã, mercados movimentados e uma vida noturna intensa. O Vietnã é um país de contrastes, de paisagens montanhosas e praias paradisíacas, de uma história complexa e um presente em crescimento econômico, de tradições culturais enraizadas e uma sociedade que olha para o futuro. Seja para explorar suas belezas naturais, sua história rica ou sua culinária diversificada, o Vietnã é um destino que cativa e surpreende em cada canto. Em terceiro lugar, temos a Colômbia. Morar na Colômbia oferece uma experiência inesquecível, marcada pela hospitalidade e riqueza cultural do país. Com uma proximidade de apenas 6 horas de voo do Brasil, o país tem a vantagem de um clima tropical, ideal para quem gosta de temperaturas amenas e muito sol. Um pouco de história. Antes de se aventurar em terras colombianas, é importante conhecer um pouco da história do país. A Colômbia foi habitada por várias tribos indígenas, entre elas os Muiscas, ou Chibchas, até a chegada dos espanhóis em 1499. Desde então, muitas expedições exploraram a região, resultando na fundação das primeiras cidades, como Santa Maria em 1525, Cartagena em 1533 e Santa Fé em 1538.
Ao longo dos séculos, a Colômbia passou por diferentes fases coloniais e de independência, formando a República de Nova Granada, que se consolidou em 1886 com o nome de Colômbia. Bogotá tornou-se a capital do vice-reinado de Nova Granada, que incluía territórios como o Equador, Venezuela e Panamá. Em 1903, o Panamá conquistou sua independência com o apoio dos Estados Unidos e a Colômbia reconheceu formalmente essa separação em 1914. Turismo na Colômbia. A Colômbia é rica em cultura e celebra sua história através de festivais animados, como o Festival das Flores em Medellín, o Carnaval de Barranquilla e o Festival Ibero-Americano de Teatro em Bogotá. Além disso, a beleza natural do país é um grande atrativo. Com praias paradisíacas e parques nacionais, como a Ilha de San Andrés e o Parque Tayrona, o ecoturismo é uma excelente opção para os amantes da natureza. Custo de vida. Viver na Colômbia é mais acessível em comparação ao Brasil. Em 2022, o salário mínimo foi de aproximadamente 1 milhão de pesos colombianos, o que cobre bem os custos de moradia, alimentação e transporte. Dependendo do estilo de vida e do número de membros da família, as despesas podem variar, assim como a escolha da cidade para se estabelecer. Uma das vantagens da Colômbia é que os salários são justos e não há distinção entre trabalhadores nativos e estrangeiros, contanto que o profissional esteja qualificado para o cargo. Isso torna o país um destino interessante para quem busca oportunidades de emprego ou negócios. Documentação para residência. Para brasileiros, membros do Mercosul, não é necessário visto para estadias de até 180 dias. Quem for cônjuge de um colombiano pode solicitar o visto TP-10, com validade de 3 anos, e, posteriormente, um visto de residência permanente. Quem planeja morar por mais tempo pode solicitar o visto TP-15, válido por 2 anos, e depois requerer o visto RE permanente. Cidades importantes. Bogotá, a capital Bogotá, com cerca de 7 milhões de habitantes, é uma cidade vibrante, com uma oferta variada de atividades culturais, vida noturna e gastronomia. Assim como São Paulo no Brasil, Bogotá é o centro econômico e cultural da Colômbia, repleta de museus, restaurantes e comércio. San Andrés. San Andrés, no Caribe colombiano, é conhecida por suas águas cristalinas e o famoso Mar de Sete Cores. A região é ideal para mergulho e atividades ao ar livre, com ilhas como Providência e Santa Catalina sendo destinos populares entre turistas que buscam natureza exuberante. Cartagena. Cartagena das Índias é a joia do Caribe, com uma mistura de beleza natural, arquitetura colonial e um clima tropical constante. Suas praias e histórias ricas fazem desta cidade um dos destinos mais cobiçados da Colômbia. Medellín. Conhecida como a cidade da eterna primavera, Medellín tem um clima agradável o ano inteiro. É uma cidade moderna, dinâmica e cheia de atrações culturais, com um povo conhecido por sua simpatia e hospitalidade. Gastronomia. A culinária colombiana é diversificada e saborosa, com pratos típicos como arepas, tamales, patacones, bandeja paisa e empanadas colombianas. Ingredientes frescos como abacate, carne suína e bovina, leite de coco e frutos do mar são comuns nas refeições. Entre as bebidas, a limonada de coco é uma das favoritas, especialmente nas regiões mais quentes, como as praias de San Andrés e Cartagena. A Colômbia oferece uma mistura vibrante de cultura, história, a natureza e gastronomia. Com uma qualidade de vida acessível e boas oportunidades para imigrantes, é um país que acolhe quem busca novas experiências em um cenário tropical e culturalmente rico. Em segundo lugar da nossa lista, temos as Filipinas. As Filipinas são um verdadeiro paraíso tropical, situado no coração do Sudeste Asiático. Com uma extensão de 300 mil quilômetros quadrados, o país oferece uma vasta costa, repleta de praias paradisíacas, montanhas exuberantes e cidades dinâmicas, todas habitadas por pessoas extremamente acolhedoras. População e idioma. O país conta com uma população de quase 100 milhões de habitantes, resultando em uma densidade populacional de 333 pessoas por quilômetro quadrado. O idioma oficial é o inglês, o que facilita a comunicação tanto para turistas quanto para expatriados, tornando as Filipinas um destino acessível e agradável. Localização e moeda. Rodeado por outros países do Sudeste Asiático, como Malásia, Indonésia e Taiwan, o arquipélago filipino está estrategicamente localizado, oferecendo fácil acesso a várias culturas e influências regionais.
A moeda oficial é o peso filipino, considerada desvalorizada frente ao dólar americano e até mesmo em relação ao real. Aliado ao baixo custo de vida local, as Filipinas despontam como um dos países mais baratos do mundo para viajar. Um destino tropical para todos. Se você está em busca de praias de tirar o fôlego, cidades vibrantes ou uma imersão cultural, as Filipinas têm algo a oferecer para todos os gostos. Com um custo de vida bastante acessível, o país se destaca como uma escolha ideal tanto para viajantes quanto para quem deseja se estabelecer no Sudeste Asiático. Gastronomia das Filipinas. A cena gastronômica nas Filipinas é rica e diversificada, com pratos que mesclam sabores exóticos e únicos. Um dos destaques é o famoso turo-turo, um estilo de restaurante popular, onde os clientes simplesmente apontam os pratos que desejam experimentar, facilitando o acesso a diversas iguarias locais a preços acessíveis. Além disso, os parques de comida estão em alta, reunindo vendedores de diferentes culinárias em espaços ao ar livre. Esses parques oferecem uma variedade de pratos locais e internacionais, criando uma atmosfera descontraída, onde se pode provar um pouco de tudo. Para aqueles que preferem uma experiência gastronômica mais sofisticada, há também restaurantes que combinam a culinária filipina com toques internacionais, proporcionando refeições criativas e memoráveis. Frutos do mar e alta gastronomia. O país também é conhecido por seus frutos do mar frescos, e uma das experiências mais interativas é o Dampa, um mercado onde os visitantes escolhem os frutos do mar e os nos restaurantes próximos, para serem preparados de acordo com suas preferências. Essa atividade une gastronomia e entretenimento, oferecendo uma experiência única para quem deseja aproveitar ao máximo a culinária local. A vibrante capital Manila, a capital das Filipinas, pode ser caótica à primeira vista, mas vale a pena explorar. Embora não tenha praias ou grandes atrações naturais nas proximidades, a cidade oferece uma vida noturna intensa e ótimas opções de compras e lazer. Além disso, o pôr do sol na Baía de Manila é um espetáculo à parte, tornando-se uma parada obrigatória para qualquer visitante. Culinária filipina. A culinária das Filipinas talvez não tenha a mesma fama mundial que a japonesa ou tailandesa, mas isso não diminui sua riqueza e sabor. O aspecto visual dos pratos pode ser menos elaborado, mas o sabor compensa. Influências espanholas, indianas, chinesas e americanas se misturam em pratos que contam histórias e tradições. E o melhor de tudo, a comida filipina é muito menos apimentada do que a de outros países asiáticos, embora o sabor seja intensificado com temperos como alho, cebola, gengibre e sal. Entre os pratos mais emblemáticos está o lechon, um leitão assado lentamente, que é um clássico das festas filipinas. A carne fica suculenta e a pele crocante, tornando o prato uma verdadeira iguaria. Para finalizar a refeição, a sobremesa mais tradicional é o halo-halo, uma combinação refrescante de gelo raspado, leite condensado, frutas, feijão adoçado e geleias. É uma sobremesa imperdível para quem visita as Filipinas. Com uma mistura fascinante de cultura, gastronomia e paisagens naturais, as Filipinas são um destino que agrada a todos os tipos de viajantes. Seja para relaxar nas praias, explorar cidades vibrantes ou se aventurar pela culinária local, o país é um verdadeiro refúgio tropical no Sudeste Asiático. O primeiro lugar da nossa lista e considerado um dos mais procurados pelos brasileiros é a Tailândia. A Tailândia, ou Reino da Tailândia, é um país localizado no Sudeste Asiático, com sua cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Sua capital, Bangkok, é uma metrópole movimentada e colorida, onde o tradicional e o moderno se encontram. O país, banhado pelo Oceano Índico, apresenta um clima tropical e um relevo que combina planícies, planaltos e ilhas calcárias próximas da costa, oferecendo uma mistura de paisagens naturais e urbanas de tirar o fôlego. População e economia. Com mais de 69 milhões de habitantes, a Tailândia é densamente povoada e cerca de 10 milhões de pessoas vivem em Bangkok. A moeda oficial, o baht, circula desde o século XIX e foi instituída como moeda oficial em 1902. O país experimentou um rápido crescimento econômico nas décadas de 80 e 90, o que o colocou entre os novos tigres asiáticos. Hoje, além de sua forte indústria, o comércio internacional e o turismo são pilares importantes da economia tailandesa. Turismo e entrada no país. A Tailândia é um dos destinos mais procurados do mundo, recebendo cerca de 20 milhões de turistas anualmente.
Brasileiros que desejam conhecer o país não precisam de visto, sendo necessário apenas passar pela imigração com a documentação correta, incluindo o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, que comprova a vacinação contra a febre amarela. Esse documento pode ser emitido gratuitamente pela Anvisa no Brasil. Gastronomia. Uma explosão de sabores. A gastronomia tailandesa é uma atração à parte e uma das razões pelas quais muitos turistas visitam o país. A diversidade de sabores, combinada com preços acessíveis, torna a comida na Tailândia uma experiência única. Reconhecida mundialmente por sua comida de rua, a culinária local reflete influências chinesas, indianas, malaias e muçulmanas. Os frutos do mar estão presentes em praticamente todas as refeições, com pratos à base de camarão, peixe, lula e lagosta, sendo extremamente populares e com preços bastante atrativos, muito mais acessíveis que em outros países. O papel da pimenta. A comida tailandesa é famosa pelo uso abundante de pimenta. Embora muitos pratos possam ser picantes, é possível encontrar opções para todos os paladares. O famoso Pad Thai, o arroz fried rice e os diferentes tipos de curry são opções deliciosas e baratas. Em média, uma refeição tradicional tailandesa com bebida custa entre 150 bahts, aproximadamente R$ 15, e é possível se deliciar com pratos de frutos do mar por preços tão baixos quanto 100 bahts. Cultura e costumes locais. A Tailândia oferece uma rica experiência cultural, mas pode causar certo choque para os visitantes devido às grandes diferenças em relação ao Ocidente. O idioma, os costumes e a devoção religiosa são muito presentes no cotidiano. O budismo, que é a religião predominante, não é apenas uma crença, mas um estilo de vida. Os templos majestosos, os monges vestidos em mantos laranja e o respeito à família real são elementos profundamente enraizados na cultura tailandesa. Para visitar templos, é fundamental estar adequadamente vestido, com ombros e joelhos cobertos, e respeitar os costumes locais, como tirar os sapatos antes de entrar nos templos. O Wai, uma saudação tradicional, feita com as mãos juntas à altura do peito e uma leve inclinação da cabeça, substitui o aperto de mão. A cabeça é considerada sagrada na Tailândia, por isso não se deve tocá-la, e os pés, considerados impuros, não devem ser apontados para ninguém. Conclusão. A Tailândia é um país que oferece uma experiência única, com uma cultura fascinante, uma gastronomia rica e paisagens incríveis. Desde as ruas movimentadas de Bangkok até as ilhas paradisíacas banhadas por águas cristalinas, é um destino que encanta e surpreende. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar nos comentários sua opinião e inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos.